Bom, vamos começar, né? Como a gente sempre fala aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão assistir, que estão aqui presentes e que vão assistir também pelo nosso canal no YouTube, o CF Terna TV, e também pelo nossa página no Facebook, que é o Centro Espírita Friburguense. Então, vamos aí para mais uma palestra, mais um estudo, e para todos os nossos ouvintes também da Rádio Comunidade, onde essa palestra vai ser transmitida. Né, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita, que é essa verdadeira luz na nossa vida, que nos guia, que nos orienta, que nos consola, que nos esclarece. Então, que possamos ter uma reunião com muita paz, que a nossa irmã seja inspirada e intuída pela espiritualidade, e que todos nós presentes e que todos que irão assistir a esse estudo possam se sentir bem, possam aproveitar essa oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli falando sobre não se apegue ao que não lhe pertence. No ambiente, quanto os desencarnados, quanto os internautas, aqueles que ficam nos prestigiando, seguindo a nossa página no YouTube, no Facebook. Então, hoje trouxemos para cá um tema que dá uma certa continuidade aí ao mordomo infiel, né? Amigo da Magui. Magui não gosta dessa parábola. Mas ela é bem bacana, né? Bom, nós trouxemos hoje para a gente conversar a questão do apego às coisas, né? E é algo que nos prende muito nesse mundo em todos os momentos, não só durante o tempo que aqui estamos, que a gente não tem sossego quando a gente é apegado às coisas, bem como quando a gente partir daqui, que também não vai ser fácil deixar aquilo tudo que a gente se apegou, né? Então, vamos à primeira pergunta dessa noite, que é 922 de O Livro dos Espíritos. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E eles respondem pura e simplesmente com duas frases. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Tão pequena a resposta e com tanta profundidade, tão difícil de realizar, né? Se fôssemos o urso, né, do filmezinho do Mowgli, não ia ser, porque ele prega isso, né? Ele deita na água, ele deita na floresta e fica somente o necessário, cantando, que o extraordinário é demais. Realmente, quem tem mais que o necessário não consegue relaxar em lugar nenhum, como ele estava relaxando ali na floresta, né? A posse, essa questão do necessário, a gente não vai se deter nisso, que o assunto não é esse, mas tem uma questão voltada para isso em O Livro dos Espíritos, o necessário e o supérfluo, que nós vamos estudar depois, né, dando sequência aí a esses temas que estão interligados. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro, olha, consciência pura, fé no futuro até a gente tem, né? Até a gente tem. Mas também não é tanta não, né? Não é tanta não. A gente sente uma falta enorme do Wi-Fi, né? Mas não pensa que a gente não tem o Wi-Fi. A gente tem pouco isso, né? Só um pouquinho. E a gente reclama que o nosso Wi-Fi também não dá para certas coisas. E o nosso Wi-Fi também não dá para quase nada. Porque senão a gente não estava vendo povo tão desesperado como está vendo aí nesse momento difícil
no qual a gente está vivendo, né? Jesus realizava mais uma de suas reuniões. Sua palavra dissolvia todas as dúvidas e acalmava todas as inquietações, destacando a existência de um Pai amoroso e misericordioso, que ama seus filhos e trabalha incessantemente pelo bem de todos. Numa pausa mais longa, um dos presentes pediu isso aí a Jesus. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha, imaginemos a gente, né, assim, num local, ouvindo de Jesus um ensinamento. A gente não iria interpelar em momento nenhum, e muito menos com um assunto desse, né? O que ele tinha em mente? Ele não acrescentou nada, ele não fez um comentário positivo, pelo contrário, né? Ele estava só buscando o seu interesse. Então, com que objetivo interrompeu a palavra de Jesus? Por quê? Enquanto Jesus revelava os segredos do céu, ele pensava nos interesses da terra. E a gente pensa que é lá só, que foi só ele, a gente faz isso o tempo todo. Olha só. Isso acontece em todas as religiões. Muitos vão somente para satisfazer seus interesses e curiosidades. Se não são atendidos, se afastam e procuram um lugar que lhes ofereça o bem que estão procurando. Se é num centro espírita, vem, não é, para a reunião e logo quer ir para a reunião de desenvolvimento. É muito comum a gente ver as pessoas chegarem aqui no centro e perguntarem se podem frequentar a reunião de desenvolvimento mediúnico. Aí quando a gente avisa que não é assim, né, que precisa de uma harmonização, de um equilíbrio, de um contato com a doutrina, para ver se essa pessoa realmente deseja isso. Se ambientar, né, com o movimento da casa. Não é um número determinado, que isso a gente não pode, né, determinar. Mas um tempo para que a pessoa se ambiente com a própria doutrina espírita, que às vezes ele nem tem ainda esse contato. Aí vai embora. Aí depois ainda fala assim para a gente, olha, eu não fui mais lá porque logo numa outra casa eu consegui ir para a reunião mediúnica, eu já estou até dando passe. Então a gente fica imaginando, a gente não está criticando ninguém, mas a gente imagina que realmente que essa pessoa está buscando, né, para ter tanta pressa assim, para entrar numa reunião mediúnica, sem saber até como que ela acontece, né? Então é algo que a gente fica imaginando, que a pessoa que está mais curiosa, querendo saber como é, o que vai acontecer, ou então depois ficar questionando os espíritos, se vai poder ficar perguntando os espíritos a respeito da sua vida, como em alguns centros mediúnicos, que não são espíritas, mas são centros mediúnicos, em que as pessoas vão para comprar casa, carro, arrumar casamento. A gente vê essas coisas acontecerem, sabe, né, que essas coisas acontecem em centros mediúnicos, que não são centros espíritas, e alguns espíritos até se prestam a esse tipo de atividade, né? E outros até, em outros momentos, nem estão mediunizados. Isso já aconteceu e a pessoa chegou aqui no centro e falou que tinha conversado com o espírito num centro mediúnico, contou algumas particularidades da vida e depois foi chantageado por aquele que ele achava que era o médium e que estava mediunizado e que não estava ouvindo nada, que o espírito é que estava ouvindo tudo. Então, olha a desinformação. Não existe inconsciência mediúnica nesse sentido. Quando nós estamos numa reunião mediúnica e damos passividade para um espírito, é a nossa organização que ele está usando, a responsabilidade do que acontece ali é nossa. Então, nós temos que filtrar, nós aprendemos isso na escolinha de médiuns. A inconsciência não é dessa forma e também não vamos nos deter nisso, porque senão a gente não sai do lugar, né? Mas a gente vê que essas coisas acontecem em qualquer núcleo religioso. As pessoas têm religião, mas não têm religiosidade. Elas não têm aquele sentimento que as liga a Deus, ao Criador, né, que as reconecta com o Criador. Então elas vão lá pedir para elas mesmas, só por interesse pessoal,
E aí a gente vê que não foi assim, né, que as coisas aconteceram nas recomendações do mestre. Interpelado daquela forma, Jesus perguntou: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Muito justa a pergunta, né? Dirigindo-se ao povo, orientou: acautelai-vos e preservai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância dos bens que possui. Por mais que Jesus tenha ensinado isso o tempo inteiro, parece que a gente não aprende. Somos muito reprovados nas lições do Evangelho, né? Mas tudo bem, faz parte. Estamos no caminho certo. A gente só precisa se esforçar um pouquinho mais. Como não perdia nenhuma oportunidade para ensinar, valeu-se da impertinente solicitação para precioso ensinamento. O campo de um homem rico produziu em abundância. Arrazoava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles amontoarei toda a minha colheita e os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Isso ele mesmo falando para ele, né? Que ele não precisava se preocupar. Mas nós fazemos planos, mas Deus não está de acordo muitas vezes, né? E não eram os planos de Deus. Então, olha só. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta noite pedirão a tua alma, e o que amontoaste, de quem será? Assim acontece a quem entesoura para si e não é rico relativamente a Deus, né? E quando a gente fica pensando qual é a riqueza de Deus, não é? Com certeza não é nada que se refere à terra, porque daqui a gente não vai levar absolutamente nada. Jesus aborda aqui um de seus temas prediletos: a preocupação com os bens materiais, em detrimento dos bens espirituais. É importante isso aqui, porque nós temos que nos preocupar com os bens materiais. A gente está no mundo. A gente não consegue nada sem essas coisas. A gente não consegue fazer nada sem dinheiro. A gente não compra alimento, a gente não cuida da saúde, a gente precisa da moeda. A gente precisa do conforto, da alimentação boa, de uma boa assistência médica. A gente precisa cuidar do corpo. É o templo da alma, é um instrumento da alma para que ela possa interagir nesse mundo material em que ela se encontra, para auxiliar no seu aperfeiçoamento. Então, é importante essa questão aí, a preocupação com os que Jesus botava nesse tema, a preocupação com os bens materiais, mas olha o que ele diz embaixo: em detrimento dos bens espirituais. Então, ele não está dizendo que a gente não tem que se preocupar com os bens materiais. Ele só está dizendo que a gente não pode colocar os materiais numa importância maior que os bens espirituais. A ilusão sobrepondo-se à realidade, porque a realidade não é material, a realidade é espiritual, e o transitório ao permanente, né? Tudo que é transitório não é bens que nós possamos levar. Então são da terra, pertencem a Deus e nos são emprestados. Agora, tudo que é permanente é aquilo que a gente adquire, é aquilo que a gente consegue de virtude com as nossas boas ações, isso é permanente em nós. Mas os bens da terra são transitórios e nos foram apenas emprestados. Para aqueles que são tomados de miopia espiritual, a visão da vida não vai além dos horizontes humanos. É difícil e a gente fica imaginando assim: e os espíritas, será que todos? Nem todos. Nem todos os espíritas parece que estudam. Eu até nessa pandemia aí, eu estou um pouco indignada com os espíritas.
porque eu tenho visto cada postagem que me arrepia. Eu fico imaginando, meu Deus, essa pessoa não entendeu. Não é? Que às vezes numa frase nega Deus, nega a lei de causa e efeito, nega as consequências, nega tudo ali, né? E aí a gente fica imaginando o que está fazendo, né? Não está estudando, mas não está entendendo nada. Então, a maioria, mesmo dentro aí, né, não a maioria dos religiosos, né, daqueles que estão estudando seriamente uma religião, mas a maioria das pessoas está realmente com uma miopia espiritual. Né, com as coisas que falam a respeito desse momento que a gente está vivendo. Vamos a uma história interessante de um filósofo, um escritor, um autor, que ele foi, inclusive, contemporâneo de Kardec, né? Henry, ele foi contemporâneo de Kardec. Um urso faminto buscava alimento quando sentiu o cheiro de comida próximo a um acampamento. Percebendo o acampamento vazio, foi até a fogueira ardendo em brasas, pegou um panelão de comida, abraçou com toda a sua força e começou a devorar tudo. Só então percebeu o calor da tina contra o seu corpo, queimando patas, peito e onde mais a panela encostava. No desespero, interpretou as queimaduras pelo corpo como algo que queria lhe tirar a comida. Rugindo muito alto, quanto mais a tina quente o queimava, mais apertava contra o seu corpo. Quando retornaram os caçadores, encontraram o urso morto, segurando a tina de comida. As enormes queimaduras o fizeram grudar na panela, ainda com a expressão de estar rugindo. Henry David Thoreau. É um filósofo, ele foi, como eu disse, contemporâneo de Kardec. Aí, trazendo isso para os nossos dias, né? Para a nossa vida, para o nosso momento, como a gente se agarra a panelas quentes, né? Como a gente se agarra e se apega a coisas que não nos pertencem. Né? Literalmente falando, aquele caldeirão não pertencia ao urso, no entanto, ele foi lá e agarrou, ainda, né, achou que a queimadura, ele interpretou de que era algo que queria lhe tirar a comida. Ele é um urso instintivo. Né? Então, ele não entende o que é dele, o que não é dele, ele entendia, era a fome que ele sentia. E nós temos fome de amor, nós temos fome de afeto, nós temos fome de tantas coisas, e aí a gente vai pegando panelas e panelas e panelas quentes, achando que aquilo ali vai matar a nossa sede, né, de amor, de afeto, até mesmo de bem-estar físico, né, até moral, e a gente vai se agarrando a uma série de panelas que só nos ferem, mas a gente não solta. A gente está sentindo a dor, mas a gente não solta a panela. É como se a gente não entendesse como o urso que é aquilo que nos fere. E quanto mais a gente busca ajuda em nós, até a gente agarra mais ainda essas coisas que nos causam mágoa, e a gente se magoa, a gente carrega aquilo tudo, é tudo que não nos pertence, e a gente está ali segurando aquilo como se fosse a tábua de salvação. E é justamente o contrário, né? Vai nos matar. Pode nos matar, inclusive, fisicamente. Muitas vezes, como acabamos de falar, abraçamos coisas que julgamos importantes. Algumas delas nos fazem gemer de dor, nos queimam por fora e por dentro, e mesmo assim ainda nos prendemos a elas. Por medo de abandoná-las, nos colocamos em situação de sofrimento e desespero. Apertamos essas coisas contra o coração e terminamos derrotados por algo que tanto protegemos, acreditamos e defendemos. É o caso do urso, né? Ele acabou derrotado por tudo aquilo que ele buscava e que defendia. Em certos momentos, é preciso reconhecer se o que estamos segurando em nossa vida deve continuar sendo mantido,
ou se devemos abrir espaço para que mudanças possam acontecer na nossa vida. A gente precisa pensar a respeito disso. Ora, se o time está jogando bem, o técnico não mexe, deixa, né? Está fazendo gol, está jogando bem, está ganhando. Mas se não está, tem que mexer, tem que fazer substituições. Aí a gente observa a nossa vida, não está dando certo da maneira que a gente está fazendo. E continuar fazendo é uma bobagem, é uma estultice. Por quê? Nós vamos conseguir os mesmos resultados. Não vai mudar, a gente está fazendo a mesma coisa. E se não deu certo, vai continuar não dando. Então a gente tem que raciocinar, é hora de mudar, é hora de estabelecer mudanças. Ou então a gente vai continuar com a panela quente na mão, e sofrendo e se desesperando. Vamos analisar a palavra apego. Olha só, adoro essas análises. Bom, era minha profissão, né? Então, eu gosto do verbo, eu gosto da palavra. E tem tudo a ver, né, com as situações. Então, vamos lá. Apegar é um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo, né? É aquele que precisa de complemento. Quem se apega a alguma coisa, em alguma coisa. Né? Então, ele tem que transitar até algo que venha lhe dar sentido, para que ele possa ser compreendido. Então, ele é um verbo transitivo. Não é sozinho, né? Ele precisa de complemento. Significa, eu coloquei em vermelho os que eu mais identifiquei melhor para o momento, né? O significado melhor para o nosso momento aqui. Significa fazer sentir ou sentir apego, afeiçoar-se, contagiar e contaminar. Apegar também pode ser pronominal. O verbo pronominal é aquele que vem junto com o pronome oblíquo. Ele vem junto com o pronome. Então, apegar-se, amparar-se. E a gente foi buscar na etimologia de onde vem essa palavra apego. Então, olha só. Ela vem de a mais pegar. E pegar deriva do latim picare. Agarrar e ter em si. Então, é pegar, é agarrar, que é mais o a, né? Ela vem de pegar mais o a, agarrar e ter em si. Então, essas que eu separei de vermelhinho aí, olha só. Quando nós nos apegamos a algumas coisas, por isso às vezes a gente sofre, porque eu não estou falando do apego às coisas boas, né? Do apego às coisas boas é ótimo, né? Agora, quando nós nos apegamos com coisas que não são boas, ou que já nos feriram, a mágoas, por exemplo, que a gente fica remoendo aquilo ali, a gente está sentindo de novo. A gente está se fazendo sentir aquilo tudo de novo. Então, o apego a uma mágoa é a gente se fazer sentir aquela mágoa e aquele que a gente diz que nos magoou continua nos magoando, sem que ele nem saiba disso. Porque nós é que estamos recordando aquilo ali, com o apego que a gente tem, aquela mágoa que nós carregamos em nós. Contaminando o nosso ambiente íntimo. O apego a essas coisas contamina, nos fazem sentir a dor e continua nos contaminando. A gente está com tanto medo de ser contaminado pelo Covid, e com razão, porque a gente não sabe como vai acontecer a reação no nosso corpo com ele, né? Mas a gente não se preocupa com outras contaminações, porque o Covid, o coronavírus, contamina corpo. E as contaminações que a gente tem na alma, que não vão ficar na terra quando a gente partir, que vai conosco. A gente tem que se preocupar com essas também, né? Depois vem esse verbo associado ao pronome oblíquo, olha só, amparar-se. Foi o que eu mais achei no jeito para nós aqui. Porque as pessoas acabam se amparando nisso, nesse apego a essa mágoa,
nesse sentir de novo. É como se elas quisessem continuar a viver naquilo ali. Aquilo ali as alimenta. Elas se amparam naquilo ali. E aí passam a ter aquilo em si, constantemente. Ter em si é o apegar-se. E olha, ter em si aquilo que não é bom, a gente não precisa nem explicar por que não é bom, né? Então, nós precisamos estar atentos a essa questão aí. Fica segurando aquilo que não nos pertence mais. Né? Eu me lembro até de um quadro que tinha num programa de humor, com aquela Carla, né? Aquela gordinha. Eu adorava ver aquilo, né? Porque eu falei assim, eu preciso ter essa reação dela. Quando eu olho para uma torta, assim, isso não me pertence mais. Isso não me pertence mais. Então, a gente tem que olhar as mágoas, os sofrimentos fora de hora, como aquilo que não nos pertence mais. O gordinho pensa ali que aquilo é altamente calórico, na bomba calórica. Não nos pertence mais. E essas coisas são bombas para a nossa alma. E não devem nos pertencer, né? Para aqueles que são tomados de miopia espiritual, a visão da vida não vai além dos horizontes humanos. Apesar de saberem que a morte é a única certeza da jornada terrestre e que todos retornarão à espiritualidade sem nada daqui levar, vivem como se fossem permanecer indefinidamente aqui. Por isso envolvem-se demasiadamente com valores efêmeros. A gente não consegue entender. Às vezes, a gente vai para uma vigília, né, de alguém que partiu e está lá o corpo exposto. Aí, às vezes, a gente fica ouvindo algumas coisas, né? As pessoas conversando umas com as outras. Aí tem sempre aquele que fica lá olhando aquele corpo inerte. Para que tanto orgulho? Para que juntar tanta coisa? Para que? Para acabar assim. Não acaba. O corpo acaba, mas a alma é imortal, né? Aí a gente ouve esse comentário e depois, pode ser que sim, pode ser que não, mas há uma grande chance daquela pessoa sair dali já preocupada em adquirir mais bens, fazer não sei mais para quê. Ele mesmo falou que não resolve, né? Mas a gente parece que não incorpora na corrente do pensamento certas coisas. E fica, somente da boca para fora, né? E aí fica se envolvendo com um monte de coisa que não vale a pena. Muitos nada fazem se não trabalhar por aumentar os celeiros. Transformam o dinheiro que deve ser apenas parte da vida em finalidade dela. Botei em vermelho porque, mais uma vez, a gente volta ao assunto. O problema não é ter. A gente precisa ter. Nós estamos no mundo material. Nós precisamos ter as coisas. Mas isso é um meio de vida. É um meio necessário aqui no planeta. Nunca pode ser o fim de nada. O fim é ser. Então a gente tem que usar o ter para aprender a ser, descartar o ter, porque já sabe, porque já é. Aí a gente pode partir, a gente pode ir embora. Porque essa questão do dinheiro e do ter é um meio, jamais pode se tornar um fim. Então o fim é ser, precisamos aprender a ser. Perdem tempo perseguindo bens que nunca chegam a usar, algo como adquirir um supermercado para atender ao consumo pessoal de uma semana. Isso aqui é um exemplo do Richard Simonetti, inclusive, num dos livros dele. A volúpia, pelo progresso material, acaba por seduzir de tal forma o indivíduo que ele passa a comercializar tudo o que faz, envolvendo-se, não raro, com a desonestidade. É o que mais a gente está vendo acontecer aí no mundo. A volúpia, pelo progresso material, está fora de controle. Nós estamos com um planeta fora de controle, com os humanos fora de controle nisso aí.
Aí a gente fala humanos, a gente fica até com vergonha às vezes, né? E lembra de Diógenes, né? Lembra de Diógenes? Eu adoro Diógenes. Adoro. Vivia dentro de um barril, porque ele achava que não precisava de nada. Tudo que ele tinha, ele se desfez. Vivia dentro de um barril, tinha uma canequinha que ele bebia água. Um dia ele viu a criança bebendo água na mão, jogou a canequinha fora, que também ele não precisava da canequinha. Não vamos exagerar, né? A gente não precisa viver num barril e pode ter várias canequinhas bonitinhas, né? Jeitosinhas, sem problema. Mas Diógenes tinha uma coisa que ele fazia. Ele andava pelas ruas de Ágora com uma lamparina. Ficava lá igual um doidinho, saía do barril e ficava andando com aquilo. Ele pertencia à escola cínica, né? De não ter nada. Daí que vem sinofilia, que gosta de cachorros, né? Que os cachorros são livres, andam pela rua, não tem ninguém. Então ele era assim, ele andava com aquela lamparina, perguntaram para ele por que ele estava andando com aquela lamparina. Ele falou assim, porque eu estou procurando um humano no verdadeiro sentido da palavra, um ser humano no verdadeiro sentido da palavra. Mas eu já vou embora para casa porque eu não achei nenhum hoje. E foi até o fim da sua vida procurando um ser humano no verdadeiro sentido da palavra e nunca achou. Ele nunca achou um ser humano no verdadeiro sentido da palavra. E a gente fica imaginando que realmente está difícil. O ser humano hoje está difícil. A gente está até com vergonha de tanta atrocidade, tanta bobagem que a gente vê os seres humanos fazendo, que a gente não acredita que eles são capazes de fazer tal coisa, né? Então a volúpia, pelo progresso material, acaba por seduzir a criatura de tal forma que o indivíduo, que ele passa a se comercializar, tudo que faz, envolvendo com problemas. Que problemas, né? Olha só. Alguns, tá? Eu não tô, olha, por favor, eu citei alguns itens, que é o que a gente às vezes tem visto muito acontecer, mas eu não estou falando de profissional em especial. Todos os profissionais, todas as instituições, em todo lugar, a gente acha pessoas desonestas e honestas. Né, em qualquer classe. Então, não estou falando mal de nenhum profissional, não, só citando algumas situações, tá? É o advogado astuto que estimula clientes em potencial a reivindicar nebulosos direitos, não para promover a justiça, mas pensando em gordos honorários. Tem muito profissional, tem muito advogado sério, né? Mas também tem esses que fazem isso e a gente está cansado de ver isso por aí, né? Funcionários públicos encarregados de dar andamento a uma petição que recebem propinas para agilizar o processo. Quanto a gente vê isso? O que mais a gente vê? É tudo errado, né? Parece que está tudo com algum problema. Médicos, essa área médica, então, o que a gente tem visto médico fazer, a gente custa acreditar que eles estudaram para salvar vidas. E que eles fizeram um juramento para Hipócrates, né? Olha só. Médicos que pedem exames desnecessários por terem acordos com laboratórios ou cobram do paciente tratamentos que serão também pagos pelo órgão público. E vai uma lista enorme, né? Médicos que têm convênio com laboratórios, que têm coragem de pegar uma pessoa no consultório que ele sabe que não tem condição de comprar um remédio caro, e ele dá o nome do remédio e fala, mas tem que ser esse, porque o genérico dele não vai fazer efeito. E de outro laboratório também não. É esse aqui que é o bom. Tem coragem de fazer isso com o paciente, sabendo que aquela pessoa não pode comprar um remédio caro. Isso já aconteceu comigo. O médico falou, é esse aqui que tem que ser. É esse aqui. E eu já havia passado pelo problema e já havia tomado genérico. E fiquei ótima, fiquei boa. Eu falei, tá bom, eu vou comprar. O outro custava 25, o genérico. Esse que ele receitou era 95, por causa do laboratório. Então eles fazem isso. Quer dizer, a gente fica, onde que está a consciência dessa gente? Gente... Olha, eu tenho um outro médico lá em Niterói,
que eu me trato com ele há alguns anos, aí todo mundo fala, então ele não deve ser tão bom não, que você não ficou boa, né? Há alguns anos que você está indo, mas é manutenção mesmo, né? Que eu tenho que fazer. Pois é. Então, ele fala para mim assim, olha, tudo que eu estou te receitando, se você achar genérico, compre, vai fazer efeito da mesma maneira. E ele é uma estrela da medicina. É uma estrela. Ele falou, olha, vai fazer efeito da mesma maneira. Tanto que eu estou pondo aqui o nome, mas eu estou botando o princípio ativo também. Você escolhe. Vai fazer efeito do mesmo jeito. Né? É uma pessoa tão bacana, sabe? Que eu acho que o dia que eu também não tiver mais nada e não precisar de fazer nenhuma mais manutenção, acho que eu vou lá, só para conversar com ele, porque ele é um amor de pessoa. É uma delícia mesmo. Então, olha só. Administradores do dinheiro público que superfaturam obras e compras. Está longe, né, do que vocês sabem, essas coisas aqui? Né? Olha só. O comerciante que mente sobre o produto para cobrar mais caro. Na atividade religiosa, pregadores que cobram pedágio dos crentes para o céu, vendem terreno no céu. Falam claramente que se a pessoa não tiver o dinheiro, tem que vender um bem. Porque senão vai ficar sem todos os bens como castigo. Olha, a gente não acredita que a gente ouve essas coisas, a gente ouve. Isso existe. Pessoas assim ganham dinheiro financeiramente, ficam bem, financeiramente ficam bem, mas espiritualmente acabam mal, muito mal. Vão ter que resgatar aí um passado bem dolorido, né? Jesus recomenda que sejamos ricos diante de Deus. Uma riqueza formada de valores imperecíveis, porque toda a riqueza da terra é iníqua. A gente viu isso no mordomo infiel. Por que iníqua? Porque ela não é justa. Porque ela não é justa, porque ela não nos pertence. É da terra, é de Deus, ele nos emprestou por um tempo determinado. Fizemos escolhas de provas, cuja riqueza estava impressa nessa escolha, mas essa riqueza ela é só emprestada, ela não é minha, eu não levo ela daqui. E eu não pedi isso para viver somente do bem bom, só para mim. Não, foi para trabalhar o meu aperfeiçoamento ajudando as pessoas. Então, a verdadeira riqueza não tem nada a ver com as coisas do mundo, por isso que ela é iníqua, ela é injusta, porque ela não é nossa. A virtude é a sabedoria, que conquistamos com aprimoramento espiritual e intelectual, constituem bens inalienáveis que nos favorecerão onde nós estivermos, em qualquer lugar, aqui ou no além. Não é? Porque essas sim nós vamos carregar. Essa é justa, é nossa, nós adquirimos. Então, ela é justa, ela não é iníqua. Iníqua é aquela que a gente não tem, por isso que ela é iníqua. A gente só usa, administra como mordomo infiel, né? Isto não significa que precisemos ser pobres diante dos homens. Então tem que pegar os bens todos e distribuir. Não, lógico que não. Vocês já viram alguém cortar a mão, porque leu lá no Evangelho, cortar a vossa mão se ela for motivo de escândalo? Vocês já viram alguém cortar a mão por causa disso? Que leu lá? Não. Isso é uma alegoria, é uma simbologia. Jesus falava por parábolas. O Evangelho tradicional é riquíssimo em alegoria, em conotações, não é? Então, não significa que a gente tenha que se doar tudo que a gente tenha, porque é só o pobre que vai entrar para o reino de Deus, porque ouviu dizer que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem muitas interpretações a respeito disso, e a que eu mais gosto é aquela que diz que buraco da agulha é aquela portinha estreita da época do Cristo. Era fina e alta, e um camelo carregado de bens ali, de coisas atreladas nele, ele não passaria.
Então teria que sair, tirar aquelas cores para ele poder entrar ali na agulha. Ou então porque a palavra camelo em hebraico é uma linha cheia de nó, e é mesmo. Agora, tem gente que interpreta com outras passagens do Evangelho, dizendo que Jesus, em outras passagens, se referiu a camelo sendo o bicho mesmo. Então, há muitas interpretações, mas ficamos com aquela, seja uma linha cheia de nó, ou seja, a porta estreitinha, onde o camelo cheio de coisas penduradas nele não poderia passar, não importa. O que importa é que um rico entrará no reino do céu se ele usar bem a riqueza. Se ele usar bem a riqueza, da maneira que se o camelo soltar tudo que ele está carregando ali, ele vai passar pela porta estreita, fininha, que era chamado de buraco de agulha na época, ou então aquela linha cheia de nós, ela vai se desfazer. Igualzinho que quando a gente tem um nó numa agulha, que as costureiras não querem arrebentar a linha para não começar as coisas de novo, então o que elas fazem? Pacientemente ela desfaz o nozinho ali e a linha passa. É assim que um rico entra no reino do céu. Ele não precisa se desfazer dos seus bens, não, basta usar direito. Usar bem aqueles bens que não são deles. A riqueza iníqua, né? Porque ele apenas está administrando. Então, não é pecado ter dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para a gente poder viver no mundo da Terra, em planetas como a Terra. Não fazemos nada sem ele, né? Então, não é pecado ter dinheiro. Podemos melhorar nosso padrão de vida, desfrutar de conforto, fazer as aquisições que acharmos necessárias, desde que observemos 2 princípios fundamentais: honestidade e desprendimento. Honestidade adquirindo honestamente, e desprendimento ajudando os outros, sendo caridoso, solidário, vendo que isso não pode ser só para mim, embora eu tenha me esforçado, mas eu tenho porque Deus permitiu que eu tivesse. Porque muita gente faz muito esforço e não consegue, porque não foi essa a escolha que fez, não é? Nossas iniciativas e atividades envolvem pessoas que nos compete respeitar. Tudo nessa vida merece respeito. Tudo e todos. Tudo e todos. É tudo obra do Criador. Nós não criamos nada e a gente não pode respeitar nada. Nem aquilo que a gente cria, a gente pode respeitar. Nem uma pedra que está no caminho. Não respeita, não. Chuta ela para ver onde tua unha vai parar. Né? Então, tudo a gente tem, tudo e todos que respeitar. Aí vem aquelas perguntinhas para saber se a gente está respeitando mesmo, né? Cobramos o preço justo por nossos serviços? Remuneramos adequadamente os nossos funcionários ou aqueles que nos prestam serviços? Ou a gente fica lá, fulano, isso está muito caro. Nossa, isso está muito caro. Querendo botar preço no serviço do outro. Está caro, fulano. Não fala nada, então diz que você não pode pagar no momento, para você está caro. Mas falar que ele está cobrando caro, fica desvalorizando. Ele que sabe o preço que ele vai botar no serviço dele, né? E se ele estiver botando mais do que deve, ele vai responder por isso. Então entrega para ele. A gente tem que cuidar para a gente não errar, né? Vendemos nosso produto sem explorar o comprador ou lesá-lo em sua boa-fé? Resistimos a fazer negócio vantajoso com alguém em dificuldades? Agimos com justiça em nossas transações? Olha, estamos numa época em que isso aí vai fervilhar, ó. Porque está todo mundo tendo que vender seu negócio, porque não está aguentando, porque não está conseguindo fazer dinheiro para manter. Está com a corda aqui, ó. O que nós vamos ter de oportunidade para exercitar a caridade, a solidariedade, o amor ao próximo nesse momento, olha quanta bênção. Nós estamos passando por um momento espetacular no planeta. Nós estamos tendo as oportunidades variadas, lições vindo de todos os lados. Estamos tendo a oportunidade de colocar a nossa máscara para ajudar o nosso irmão a não se infectar, mas também de tirar a nossa persona, a nossa máscara e mostrar a nossa cara de verdade, como nós somos.
como nós somos agora, nesse momento em que a gente vai precisar muito de auxiliar o próximo e não se aproveitar da situação para prejudicar mais ainda aquele que está com problema. Diz, olha, isso aqui é tão comum, isso vai estar assim, ó. Inclusive outros países já estão de malas arrumadas para o Brasil para poder se aproveitar disso aí, ó. Fiz um excelente negócio. Comprei um imóvel pela metade do valor de mercado. O proprietário estava com a corda no pescoço. Precisava urgentemente de dinheiro. Isso é desconhecido de vocês? Né? De vez em quando a gente vê uma pessoa falar isso. Né? Ótima compra, sob o ponto de vista humano. Uma desonestidade perante Deus. Não pagou o preço justo, aproveitando-se da infelicidade alheia. Olha a falta de caridade, de solidariedade, de amor ao próximo. Aquela pessoa trabalhou uma vida para conseguir um bem. Uma vida. E de repente, num período... mas ele não está resgatando. Isso não nos convém analisar. Não é da nossa alçada se ele está resgatando. Claro que ele está resgatando. Porque Deus gosta menos dele do que de mim? Claro que não. Deus gosta daquele pior homem do mundo da mesma forma que gosta do melhor homem que tem aqui na Terra. Ele é pai de todos nós, nos deu livre-arbítrio e a gente fica arbitrando aí de maneira errada. Mas ele é pai, ele só não é conivente, nos dá as oportunidades variadas da gente consertar a situação. E aí, numa situação dessa, as pessoas perdem seus negócios. Pode ser, sabe o quê? Um desses que, na outra, fez exatamente isso que está aqui, ó. Só que tem que não nos cabe fazer essa análise. Está vendendo o seu negócio, amigo? Quanto ele vale? Você tem certeza que você quer vender? Eu não posso ajudar você a manter isso dentro das minhas possibilidades? Porque às vezes a gente pode. Né? Às vezes a gente tem condição de ajudar ele a levantar o negócio dele. Mas se ele não puder, se a pessoa não pode, então ela vai fazer uma caridade, comprar porque ele está precisando muito? Vai. Mas nos moldes dele, no valor justo. Quanto vale seu negócio? Quanto vale sua atividade aí? Vale tanto. Então, ele paga o preço justo. E não fica oferecendo pouco porque sabe que vai levar vantagem, porque ele está numa situação difícil. Isso é falta de caridade. Isso é não ser humano. Né? Isso não é não ter humanidade, não ter compaixão por aquele, ele não tem empatia, nem por um momento ele se coloca no lugar do outro e vê se ele ia gostar. Tudo que uma pessoa, nesse momento, gostaria, é de que alguém chegasse para ela e oferecesse a ela um valor justo pelo que ela está pedindo. Ela vai ficar agradecida e nem tem que agradecer, porque isso é a lei, isso é o certo a fazer. Não está fazendo nenhuma vantagem. Está fazendo o que tem que ser feito, o certo, né? E o conto do vigário? Alguém que tem dúvida que a pessoa que é enganada pelo conto do vigário merece isso? O que ela está querendo? Levar vantagem. Claro que ela está querendo isso, né? Então, não dá que ter pena de alguém que caiu num conto do vigário, não. Porque quando ela se prestou a isso, ela sabia que ela não estava sendo justa, que ela não estava pagando preço justo. Né? Então, não merece que a gente tenha peninha, ela tem que aprender, não é isso? Vivemos das ilusões que o mundo material nos oferece, apegando-nos aos bens, cristalizando tendências à usura e à ambição que resultarão em amargos desenganos quando formos convocados a prestar conta da nossa vida. Pois é sério, mas está aí, ó, está aí para a gente aprender. Aproveitemos a metáfora que Platão, em A República, coloca nos lábios de Sócrates, relacionando com a nossa visão da realidade. Numa caverna vivem seres humanos, ali nasceram, dali nunca saem. Então estão acorrentados em tal disposição que só podem observar o que está à sua frente. Por trás deles arde uma fogueira. A luz do fogo projeta sombras na parede. É tudo
o que veem. Seu mundo é feito de sombras. Todo mundo conhece essa historinha, né? Somos nós no mundo. A gente só vê ali. Nosso mundo é feito de sombras, a gente não consegue ver a realidade. Não vê porque não quer, porque está aí. Está aí para todo mundo ver. Né? Então a gente prefere ficar ali, acorrentado. Tem pessoas que falam, o quê? Estudar espiritismo? Ler livro dos espíritos? Tá doido, eu não quero isso não. Eu vou assumir muitas responsabilidades. Eu falei, amigo, já assumiu. Porque no momento que você não quer ler, para não ter que assumir, você já assumiu. Não vai ter desculpa. Se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Eu acho melhor você ler e tentar tirar proveito disso aí, hein? Só por você falar que você não quer ler para não assumir responsabilidade, você sabe o que ele contém. Aí, você não vai ser inocentado por ignorância, não. A caverna simboliza as limitações impostas pelos sentidos e pela ignorância. Impedem as pessoas de ver o mundo real que Platão chama o universo das ideias. A fogueira é a experiência sensorial que pouco ilumina, projetando sombras de ilusão nas paredes existenciais. A gente vive com as nossas sensações, né? A gente vive só com aquilo que a gente pode botar a mão, pegar nos substantivos concretos, né? Aqueles que têm vida própria. Os abstratos que dependem do nosso sentimento, da gente dar morada para eles, esses a gente deixa para lá. Depois eu resolvo, né? Alguém desenvolve a sensibilidade, supera a ignorância, conquista o saber, deixa a caverna. Olha que maravilha. E o que acontece? Num primeiro momento, deslumbra-se com a luz solar a visão gloriosa da natureza. É o mesmo que quando a gente toma contato com a doutrina espírita, a gente fica assim também, deslumbrado com tanta luz, né? Com tanto conceito bacana, com tantas respostas reveladas, né? Lamenta o tempo perdido, o comprometimento com as sombras. Decide ajudar os companheiros com sua experiência, mas não é bem recebido. Na maioria das vezes, fala em reencarnação, às vezes num grupinho, dá o livro dos espíritos de presente. Não é bem recebido. Vocês acreditam nisso? Vocês estão doidos, gente. Vocês estão viajando. Ainda fala assim, né? Pois é. Não acreditam nele, julgam que está delirando, ainda hostilizam-no. A gente ainda é chamado de doido ainda por cima, né? De ignorante. Aconteceu com o próprio Sócrates, condenado à morte pela pretensão de ensinar os homens a enxergar além das sombras. Quem disse que ia ser fácil, né? Seguir Jesus. Ele falou que não ia ser, né? Podemos situar a caverna como nosso confinamento na matéria densa a partir da reencarnação. O corpo físico, essa é uma outra interpretação, né? O corpo físico impõe-nos inúmeras limitações. Inibe nossas percepções tão intensamente que não conseguimos sequer imaginar a vida nos planos etéreos, embora venhamos de lá. É tudo muito nebuloso, denso, sombrio. Deus está tão distante. Deus, o que é Deus? Eu não sei. Tá? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas se você está tão distante, se apegue com Jesus. Jesus está mais pertinho. Jesus encarnou aqui nesse mundo. Jesus teve corpo de carne, sofreu, deu aulas, viveu. Nos chamou de irmãos, nos abraçou. Então se apegue com Jesus. Porque Deus a gente não consegue nem pensar uma imagem. Ele é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. É um ser. Está distante, tá? Então vamos nos apegar com os serviçais, né? Com aqueles que estão mais próximos. Aqueles que Deus se utiliza para nos ajudar, né? Seus ajudantes. Aí fica mais fácil, não é isso? Há duas maneiras de superar as sombras da caverna. Através da morte e do conhecimento.
Ó, morrer na ignorância não é uma boa. Morrer sem compreensão não é uma boa. Porque a gente vai acordar perdidinho em algum lugar. E não saber nada que está acontecendo. Não importa o tempo, para a eternidade não conta tempo. Então, a morte na ignorância não vale muito a pena. Então, o melhor é adquirir conhecimento. Esse sim, esse é uma boa pedida. Porque aí a gente vai se educando, a gente vai conhecendo as coisas. Como a sábia frase do oráculo de Delfos e repetida por Sócrates. Muita gente diz que isso aqui é de Sócrates. Não, Sócrates foi saber lá no oráculo de Delfos por que ele era tido como um homem inteligente, um sábio. E a única coisa que ele sabia, na verdade, era que ele não sabia nada. Ele queria saber isso, então foi dito a eles que era um local, né? Que ou não tem mais esse lugar, é evidente, não é mais a cidade de Delfos, né? E aí, ele lá estava escrito essa frase lá no muro do oráculo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E Sócrates resgatou aquilo para a gente. E a gente sempre lê isso porque realmente o conhecimento nos leva à compreensão daquilo que a gente acha tão difícil, mas que a gente vai adquirindo através do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O homem não possui como seu, isso aqui é de Jesus, né? Essa frase. O homem não possui como seu, senão o que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real, por isso que é uma riqueza iníqua. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isso ele tem, porque isso é o ser, não é o ter. Né? O ter a gente deixa aqui. Aí, para a gente encerrar, vamos encerrar com essa historinha também, contada pelo Simonetti. Eu tenho ela escrita porque eu gosto muito dela. Um homem que foi convocado ao tribunal, preocupado, procurou um amigo. Sinto muito, mas não posso acompanhá-lo. O juiz é severo, não me dou bem com ele. Apelou então para o outro amigo. Vou com você até a porta do tribunal. Ficarei torcendo do lado de fora. E o terceiro disse, terceiro amigo agiu diferente. Sem problema, estarei presente. Serei seu defensor e farei valer os seus direitos. É o terceiro amigo. Vamos dar nome para eles? Vamos lá. O tribunal é a morte. Todos seremos convocados um dia. Não adianta a gente temer a morte. Tem o medo de morrer de Covid-19. Amigo, você já está com a sua morte escolhida. Quando você reencarnou, você escolheu o gênero de morte. Se foi por doença, você pode até morrer de Covid. Mas se for uma morte trágica, não vai, né? Você pode até pegar a doença, mas não vai morrer dela. A menos que você seja tão imprudente que você faça tanta bobagem que pega ela primeiro e morre dela. Né? Porque a gente, por imprudência e negligência, a gente morre antes da hora. Mas todos nós seremos convocados um dia por esse tribunal. E quem é o juiz? É a consciência, ela que estará conosco em todos os lugares. Avaliará com absoluta imparcialidade as nossas ações. Aí não tem negociata, não tem. A consciência vai nos cobrar. Onde quer que nós estejamos, ela estará conosco. O primeiro amigo, os bens materiais. Úteis na terra, mas nada significam no além. Nem sempre está de bem com a consciência. Né? Porque se foram alcançados de maneira ilegal, tem que ter medo daquele juiz mesmo. O segundo amigo, a família.
fica conosco até o instante final, mas não nos acompanha, apenas torce por nós. E o terceiro amigo, que vai junto e vai ver valer tudo lá, olha lá, as boas ações, entrará conosco, fará valer os nossos direitos, assegurará futuro tranquilo e feliz para nós. Então não vale a pena? Vale a pena. Tudo na vida é emprestado. Não vale a pena viver apegado. Vamos soltar essa panela. Não vamos queimar nossas mãos e muito menos, como Belerofonte, devorar o nosso próprio coração com as nossas mágoas, né? Desapegue, não sou propagandista da OLX, mas desapegue para que possa viver em liberdade. Presos às amarras das mágoas e das panelas quentes, a gente não tem liberdade. Muita paz para todos. Continuemos a estudar a doutrina espírita porque vale a pena. Aos nossos amigos internautas, acessem nossa página, CEF Eterna TV. Para quem quiser saber que sigla é essa, Centro Espírita Friburguense, terceira visão, não é isso? Terceira revelação na TV. Era o programa que Zé Manel e Valéria faziam, né? E a nossa página no Facebook, Centro Espírita Friburguense, alguns quadrinhos desse aqui vão ser postados lá hoje. Muita paz para todos.